Olá, eu sou a Naná do podcast Mãos de Vera, um podcast em português sobre tricô, crochê e costura. E eu estou cá para vos falar de algo que está relacionado com o tricô, com o crochê e com a costura, mas que não é propriamente projetos em que tenho estado a trabalhar. Hoje vamos falar única e exclusivamente sobre livros. Portanto, este episódio é para ti, Cristina. Mas pronto, este era um episódio que eu queria gravar já há algum tempo. Até já tinha planeado fazê-lo em anos anteriores, mas depois acabava por nunca ter tempo e fui incluindo também, à medida que fui comprando os livros que tinha, fui incluindo sempre nos episódios regulares. Mas há dias andei à procura andei a pesquisar um bocadinho para me inspirar para alguns projetos que tenho em mente e por essa razão andei um bocadinho a cuscar na minha pequena biblioteca, que se calhar não é assim tão pequena, mas pronto. E o primeiro livro que eu procurei foi este que vos vou mostrar a seguir. Portanto, eu hoje trago-vos são três livros que tenho para vos mostrar. E que incidem exatamente sobre o crochê, sobre o tricô e sobre a costura, que são três livros que eu tenho e que devem ser assim aqueles que eu considero as maiores preciosidades que eu tenho em termos de biblioteca de livros relacionados com manualidades e com crafts. Portanto, o primeiro livro que eu vos vou mostrar foi então aquele que eu andei a pesquisar e depois obviamente tirei os outros dois para fora porque achei que mereciam então um vídeo dedicado exclusivamente a eles. Portanto, sem mais demoras, aqui vamos nós ao primeiro livro. E o primeiro livro é o Grande Livro dos Lavores. Este foi um livro que eu procurei quando comecei a interessar-me por estas coisas das manualidades. O primeiro que procurei não foi este, foi o outro que vos vou mostrar então depois a seguir. E obviamente tentei encontrá-lo online, quem tivesse o livro físico à venda, porque este é um livro que já não há mais edições, portanto podem ver que ele tem uma certa patina, é um livro já com bastante tempo. Eu nem sei sequer se tem o ano da edição, vou ver aqui, por acaso esqueci-me de ver isso antecipadamente. Isto é uma publicação da seleção dos Reader's Digest e tem efetivamente aqui que é de 1985, portanto eu tinha 6 aninhos nesta altura. E é muito interessante ver um livro que ainda por cima está tão bem conservado e que passou este tempo todo e eu continuo a pegar e a desfolhá-lo e a ver o quão interessante é a quantidade de informação que conseguiram condensar aqui. E este livro é muito compreensivo, tem exatamente tudo o que se possa pensar em termos de manualidades e eu fui à procura mais especificamente para procurar coisas relacionadas com o crochê. E depois dei por mim a descobrir coisas tão interessantes como frioleiras, que agora parece ter vindo para a ribalta, especialmente depois do festival à procura do novelo que decorreu nas Caldas. E ontem foi também o tema do podcast Need for a Happier World. Eu não pude assistir, mas quero muito assistir porque acho super interessante. O pormenor engraçado das frioleiras, e tem uma secção exatamente sobre as frioleiras que eu vou-vos mostrar. Eu quando descobri isto fartei-me de rir porque até descobri isto antes do festival. Descobri isto antes do festival acontecer. E o engraçado é que eu sigo uma artesã russa já talvez há um ano. Além dela ser uma mulher extremamente bonita, ela produz e ela faz uns vídeos em que se vê os olhos azuis dela, assim uma coisa
em destaque. E o engraçado é que ela faz vídeos dela própria a fazer frioleiras, e ela tem peças absolutamente magníficas, e eu ficava completamente fascinada a ver os vídeos dela, e obviamente, como não falo russo, sempre tentei perceber que manualidade é que era, e então fui descobrir que são as frioleiras ou a renda de espiguilha. Portanto, tem os termos, as abreviaturas, os materiais, o equipamento, tem então graficamente como é que se fazem os nós, e depois eu achei super engraçado que a seguir com o festival do À Procura do Novelo ter sido um burburinho e um sururu enorme em torno das frioleiras. E tem inclusivamente aqui instruções para como fazer. Tem instruções para fazer um chale, incorporando então a espiguilha, inclusivamente. Como é que se chama? Miçangas. Estavam a faltar agora. Tem uma secção sobre filé. Pronto, crochê de filé. E o mais engraçado é que uns dias antes de eu estar a desfolhar este livro, tinha estado a assistir a um vídeo, um reel no Instagram, em que uma rapariga fazia um espanta-espíritos com um ar de bordar, em que ela fazia uma espécie de uma renda que era em tudo semelhante ao crochê. E então eu vim descobrir, lá está também uma secção, porque é chamada renda de agulha. Portanto, replica os pontos, replica de certa forma os pontos do crochê, só que é feito com uma agulha presa, então é chamada renda de agulha. E aqui tem um trabalho super giro com a demonstração dos vários pontos que é possível fazer então com esta renda de agulha. Depois também tem inclusivamente opções de apliques para este tipo de renda. Tem também uma secção sobre macramê, rendas de gancho, renda tecida, que replica um bocadinho, quase como se fosse uma espécie de um tiar, mas depois a renda tecida acaba por ser um bocadinho aqui, faz lembrar como é que se chama agora? Agora não me lembro. O ajur. Que é uma técnica completamente diferente. Depois tem também tapetes de ponta em nós. Ou seja, para fazer usando aquela espécie de rede em plástico. E curiosamente, agora há dias, a Mónica do Fio das Moiras estava a perguntar se alguém sabia qual era o termo em português para como é que era? Elongated slipped stitch em crochê. E eu decidi vir ver, porque decidi vir à procura neste livro, porque isto é um manual gigantesco realmente dos lavores, e cheguei à conclusão que não só não encontrei aquilo que andava à procura, não é? Mas também cheguei à conclusão de que nós habitualmente, e eu também aprendi esses termos dessa forma, o ponto baixo, o ponto alto, o meio ponto alto, portanto, mais ou menos essa tem sido a nomenclatura de pontos de crochê que se utiliza correntemente em português.
E eu cheguei à conclusão que neste manual não fala em momento nenhum de pontos altos. Portanto, o que me fala é de meia bride simples, bride dupla, portanto, que corresponde, por aquilo que eu percebi da parte gráfica, a bride dupla é nada mais nada menos do que o nosso ponto alto, o tirar por 3, que há também quem chama o tirar por 3. Depois tem a bride tripla, tem a laçada, tem a diminuir, aumentar, seguinte, o argola. E depois fala em malha cerrada e em malha corrida. E a malha cerrada, essencialmente, não é nada mais, nada menos do que aquela malha, porque depois tem obviamente um mini dicionário de pontos. E então, tem o que é. Deixa-me ver se eu encontro. O que é a malha cerrada e a malha corrida. Portanto, a malha cerrada é este aqui. Desculpem lá. Portanto, a meu ver, é aquele tecido que nós fazemos usando ponto baixíssimo. E a malha corrida tem a malha de cordão com... Explica inclusivamente como fazer crochê usando a agulha na mão direita e usando a agulha na mão esquerda. Portanto, tem instruções para quem seja também esquerdinho. E depois então tem a meia bride. A meia bride, que depois eles mostram como é que se faz, a mim parece-me então ser o ponto baixo. E a bride simples é para mim aquilo que eu chamo um ponto alto. Porque essencialmente o que diz aqui é faça uma laçada e meta a agulha na quarta malha, apanhe o fio e retire-o através da malha, portanto puxa-se então o fio, faça mais uma laçada e retire-o através de 2 argolas, faça outra laçada e retire-o através das 2 últimas argolas, ficando assim com a bride terminada. Portanto, para mim uma bride é um ponto alto. Depois tem também a bride dupla, em que aí já implica fazer 2 laçadas, e a bride tripla, que é fazer 3 laçadas. Portanto, e a malha corrida, diz aqui então que este ponto, muito pequeno e pouco volumoso, utiliza-se principalmente para ligar 2 peças crochetadas ou fechar um anel formado por uma cadeia de malhas de cordão. E, trabalhado ao longo de uma orla, serve para reforçar e evitar que dê de si. Portanto, a malha corrida será então um ponto baixo. Exatamente. Um ponto baixo. E depois tem então as variantes das técnicas básicas, tem também pontos rendados, ou como fazer rendados em crochê. E tem, obviamente, tem as formas geométricas, como fazer triângulos, quadrados, tem os granny squares, os quadrados da avó. Explica como fazer gorros, tem inclusivamente aqui uma boina. Aqui. Portanto, está muito condensada a informação. O capítulo não é assim tão grande quanto isso. Depois tem aqui então também, quase todas as secções têm 3 ou 4 páginas com o dicionário de pontos. Depois temos então, antes disto temos o tricô. E foi muito giro andar aqui a ver, explica como fazer bolsos, como fazer os punhos, os canelados, as mangas, os vários tipos de mangas. Curiosamente, tem também a manga raglan, a construção em raglan,
Tem os decotes. Tem os decotes. E tem aumentos, diminuições, como é que se fazem as diagonais, tem como se faz os torcidos, explica como fazer peças de vestuário, fala também em modelos jacquard, e a expressão utilizada é modelos jacquard com fios de tecidos, portanto tem que as malhas são passadas pela parte de trás. E é super interessante, explica compreender também, chama então compreender os fios, é o fio entretecido, tem alguns esquemas de pontos em jacquard, não é? De malha de esquemas de trabalho a cores, tem como bordar por cima, portanto já depois da peça tricotada, um bocadinho a técnica a técnica que é utilizada nas camisolas poveiras. Tem pontos de malhas alongadas, tem introdução aos torcidos, pontos cruzados, pontos ajurados, portanto aquilo que nós chamamos o rendado ou o lace, eles chamam pontos ajurados. Isto parece assim uma viagem no tempo. Desfolhar este livro é absolutamente como viajar no tempo. Tem como fazer também, por exemplo, explica a técnica com as 5 agulhas e tem inclusivamente como começar por exemplo, em redondo. Explica inclusivamente como corrigir os erros, aumentos, diminuições, obviamente, as malhas alongadas, que serão então as nossas chamadas, aquilo que nós chamamos nas short rows, são as malhas alongadas. Como verificar as medidas de uma amostra, portanto, explica tudo. E aquilo que nós chamamos os floats são então malhas passadas. Tem aqui as abreviaturas todas. É incrível como eu há dias andava à procura para tentar saber como é que se chamava um determinado ponto e qual é que seria a abreviatura e não estava a encontrar, e depois acabei por vir encontrar aqui então neste manual. Portanto, outras coisas que nós podemos encontrar neste livro, temos desde a tapeçaria tapeçaria temos mesmo muita coisa. Perdão. Temos a feita com agulha. Temos bordado e ponto cruz também neste livro. Temos os bordados à máquina. Os bordados, os favos. Por acaso isto é uma coisa... A história dos favos é super engraçada, porque sempre foi algo que me fascinou. Isto porquê? Porque a minha mãe tinha um vestido preto, que foi do período que a minha mãe fez o luto da minha avó, que foi no ano em que eu nasci, e eu adorava aquele vestido. Era das coisas mais simples que possam imaginar, feito numa cambraia escura, porque a minha mãe fez luto durante o verão e então precisava de uma peça que fosse fresca, e então era cambraia preta, que é assim uma coisa que eu acho que nunca voltei a ver depois disso. Normalmente os motivos das cambraias eram sempre muito floridos, muito estampados, muito coloridos, e este não, este era uma cambraia preta, e o que eu adorava no vestido era que a minha mãe tinha-lhe feito assim, portanto era um vestido com um decote quadrado, e então tinha aqui toda uma secção feita em costura, que foi a minha mãe que fez à mão, que era favos.
e a técnica é nada mais, nada menos do que esta que está. Eu vou tentar ver se consigo mostrar-vos. A técnica é exatamente esta. Portanto, essencialmente consiste em repuxar o tecido de uma determinada forma e dar-lhe um pontinho para que ele replique então a técnica dos favos de mel. Tem bordado recortado, tem pontos ajurados, tem o ajur, tem bordado passajado ou corrido, tem arraiolos, portanto aqui é tudo uma secção enorme sobre bordado. Fala sobre as ferramentas, fala sobre os materiais, quais são os tecidos para bordar. Portanto, isto é literalmente uma enciclopédia. Também tem patchwork, tem acolchoados e colchas, como fazer, também os materiais, os motivos, tem vários motivos que podem ser usados para acolchoar, tem as técnicas base para acolchoar. O que é que tem mais? E depois tem um ou outro projeto. Tem aplicações, apliqué. Tem um projeto aqui para fazer uma capa para um livro de telefone, porque era uma coisa que na altura se usava muito. Ter uma capinha, um caderninho com os contactos telefónicos ao lado do telefone de disco. Portanto, tem inclusivamente uma coisa que eu acho fascinante e que eu adoraria aprender, que é nada mais, nada menos do que a renda de bilros. Eu nunca consigo dizer bem. Bilros. Ai, que horror. Nunca consigo dizer bem esta palavra. Tem as técnicas, como é que tem os pontos. Eu acho isto... Este livro é um manancial de informação e que eu acho tão útil e tão intemporal e curiosamente eu comecei a história para vos contar que andei à procura deste livro no OLX, obviamente, porque já não havia a edição impressa, e enquanto que o livro que eu vos vou mostrar a seguir eu encontrei exemplares à venda até por um preço bastante acessível no OLX, este aqui caiu-me literalmente no colo quando eu já tinha perdido toda a esperança de ter um exemplar, e que foi quando a tia do meu marido faleceu, e este era um dos livros que ela tinha. Este, que é o grande livro da costura, que eu tinha encontrado efetivamente um manual, um exemplar à venda no OLX, que acabei por comprar. Eu lembro-me que paguei 8€ pelo livro e paguei metade pelos portes, o que, vistas bem as coisas, foi baratíssimo, foi uma pechincha autêntica. Esse exemplar que eu comprei no OLX tinha só um pequeno defeito, que era... Tinha uma folha, tinha sido recortada um pedacito, mas não era muito, não era nada que... Portanto, não havia falta de informação pertinente mas pronto, de certa forma retirava algum valor ao livro. E eu calculo que a pessoa estava a satisfazer de um espólio que calculo que fosse ou da mãe ou de alguma familiar, e que não tinha bem a noção do valor das coisas que estava a vender, porque aquilo ficou-me por uma pechincha. Quando efetivamente a tia do
do Gil faleceu e eu depois acabei por ficar com as coisas porque a prima do Gil disse que não queria ficar com... Ela deve ter ficado com uma máquina, com uma oliva de mesa e pouco mais, e foi porque era só uma relíquia e era algo que tinha algum valor sentimental para ela. O resto, os tecidos, as linhas, os fios, as lãs, os livros, eu não trouxe livros e revistas de crochê e de costura simplesmente porque não quis, porque não tinha espaço já, mas trouxe então estes 2 manuais. E porque este estava muito melhor conservado do que aquilo que eu tinha comprado no OLX. O que acabei por fazer foi, como tinha 2 exemplares, não fazia muito sentido ter 2, e então ofereci à mãe de uma grande amiga minha, ofereci a esta amiga minha, cuja mãe foi quem me ensinou a tricotar. Portanto, eu achei que era mais do que justo porque ela estava interessada na costura, tinha comprado recentemente uma máquina de costura e então eu disse-lhe, olha, então como tipo, como prenda, tenho esta mais e então encaminhei isso porque sabia que ia ser bem estimado. Este, tal como o anterior, é também um livro publicado pelas seleções do Reader's Digest. Este é de 1988. Portanto, e este obviamente é único e exclusivamente dedicado à costura. Portanto, é um grande manual da costura. Tem tudo o que queiram saber sobre todas as técnicas possíveis e imaginárias. Por exemplo, fecho de correr, como fazer moldes, como fazer cortinados, como fazer capas para sofás, alterações a roupa, as provas da roupa, tem tudo o que vocês possam. Curiosamente, uma coisa que eu vi a minha mãe fazer vezes e vezes sem conta foram colarinhos. A minha mãe tinha aprendido com uma mestra e a minha mãe talhava roupa, já vos disse isto várias vezes, a minha mãe talhava roupa como se fosse um alfaiate. Os punhos e os colarinhos eram uma das coisas que, obviamente, nas camisas do meu pai se estragavam com mais frequência, e então a minha mãe, eu vi a minha mãe substituir N colarinhos em camisas do meu pai e punhos também. Portanto, decotes de broados, tem tudo, aquilo que vocês possam. Tem uma secção só sobre golas, tem uma só sobre mangas, obviamente, como encaixar as mangas, os vários tipos de mangas, pregas, bainhas, os cortes, pinças e refegos. Obviamente que aqui tem toda uma gíria de costura que é difícil hoje em dia, se calhar para nós, às vezes queremos nos referir a uma determinada técnica e já não sabemos bem o nome porque estamos tão habituados aos termos britânicos ou em inglês, não é? E depois aqui tem então toda a gíria da costura. Explica como tirar medidas, como é que fazer para assentar bem, os apertos na cintura, como alargar na anca. Fala inclusivamente de ajuste, fala de alterações de decote, alterações no ombro, ajustamentos no busto, que são o que eles consideram as alterações mais complexas. Tem as cavas, as mangas, ajustes nos ombros e nas costas, fala de saias, fala de calças, tudo o que vocês possam imaginar sobre costura. Fala em carcelas também, guarnições, que é um termo que eu lembro-me da minha mãe usar correntemente,
e que no fundo não eram mais do que aquilo que nós habitualmente chamamos em lining. Portanto, são as guarnições. E eu acredito que tenha aqui muito mais coisas porque eu ainda não tive tempo, obviamente, de ler isto tudo de fio a pavio. E normalmente quando pego neste livro é porque vou à procura de uma coisa específica. E falo de pespontos, também é outra coisa que eu lembro de ouvir a minha mãe falar, eram os pespontos e os alinhavos. Tem moldes também para depois podermos replicar, tem molde de saia, um molde de calças, tem como fazer bonecos de peluche, pegas, malas, colchas, atoalhados, tudo o que vocês possam pensar. Portanto, esta é a segunda Bíblia que eu tenho cá em casa. E obviamente que falta então falar-vos sobre crochê. E a minha grande Bíblia é este livro que eu comprei na Amazon. Foi dos primeiros livros que eu comprei quando comecei a fazer crochê. É da Edie Ekman, que é também a autora do The Crochet Answer Book, portanto o livro de respostas sobre crochê. E este livro, o Beyond the Square Crochet Motifs, tem 144 motivos de crochê, circulares, hexagonais, triangulares, quadrados e outras formas assim mais inesperadas. Tem este que eu gosto bastante, que é pentagonal e parece quase uma estrela. Depois tem outros que não serão assim tão interessantes, talvez por causa até das cores que eles utilizaram, mas tem um que eu já fiz, foi esta flor. Depois tem, portanto, tem coisas assim, hexagonais. E eu depois tenho um outro livro, por acaso esse não trouxe, tem as formas triangulares. Tem um outro que é muito semelhante, mas que é para os bordos, para os acabamentos, portanto, para fazer o que eles chamam os edges. Portanto, tem desde os picôs aos ajourados, tudo o que vocês possam pensar. E eu, quando comprei este livro, comprei-o porque lembro-me que estava a seguir uma blogger que estava a replicar todos os motivos que haviam neste livro. Portanto, ela escolheu um ao calhas e tem inclusivamente então o triângulo, o meio triângulo, ou melhor, o meio granny square, por assim dizer. Tem também os circulares. Tem, por exemplo, coisas como isto. Assim, desculpem lá que está a fazer reflexo. Portanto, eu já recorri a ele em algumas ocasiões para fazer seguir alguns esquemas, não tanto quanto deveria, porque ele realmente é muito compreensivo. Gosto imenso deste. Este também é muito interessante. Desculpem lá, tem ali a luz a refletir. E é, digamos que, de certa forma, uma bíblia para quadrados ou todas as formas de crochê. Eu acho que, tendo este livro como base, é muito fácil nós conseguirmos então criar tudo e mais alguma coisa, porque tem então todas as formas que são possíveis de desenvolver usando o crochê. E pronto, e penso que era isto que eu vos queria dizer sobre livros. Este também é muito giro.
Eu gosto destes assim que fazem estes pontos em que faz tipo parece puffy. Ficam assim fofinhos as secções. Eu lembro-me que usei algumas destas técnicas que estão aqui quando fiz uma ou duas mandalas. Eu fiz umas quantas mandalas, por exemplo, agora estava aqui a encontrar. Tem aqui então este, que é uma meia lua, um meio círculo. E eu fiz duas mandalas para oferecer e usei alguns dos pontos que aqui estão. Portanto, espero que tenham gostado deste episódio assim um bocadinho diferente. E pronto, e até à próxima, ao próximo episódio regular. Até lá, beijinhos, tchau!